Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem fala é o professor Jairo. E agora, nesse momento, a gente vai ter uma videoaula sobre teorias filosóficas e sobre o tema que foi proposto para vocês na última atividade. Tá? Lembrando que teorias filosóficas é uma disciplina cujo objetivo é discutir a política, né? Os meandros da política, como se faz a política, qual a capacidade nossa de inserção na política e também um pouco sobre a história dos processos políticos. E por que eu estou falando isso? Veja bem, nós estamos vivendo um período de pandemia do coronavírus e mais do que nunca as decisões, métodos e artimanhas políticas elas influenciam diretamente na nossa qualidade de vida, na nossa segurança e no nosso acesso aos serviços de saúde. É por isso que foi solicitado a vocês que assistissem a crônica do jornalista Bob Fernandes, uma crônica que eu partilhei com vocês aqui no blog, foi a nossa atividade anterior. Só para exemplificar um pouco para vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre quem é Bob Fernandes, tá? Esse jornalista que eu solicitei a vocês que assistissem, é um jornalista muito conceituado na imprensa brasileira, tá? Bob Fernandes tem mais de 20 anos de carreira, já trabalhou em grandes veículos de mídia tradicional, jornal, revista, né? E atualmente ele trabalha também como apresentador e comentarista político na rede Conhecer, tá? É um canal de TV, desses canais, como é que se diz assim, dessas empresas de comunicação menores, tá? Não é como Globo, SBT, Record, estaria mais ali, desculpem, mais ali no próximo nível de uma TVE, de uma TV educativa, que são canais que não são assim, não tem tecnologia para falar para o grande público, mas que se colocam com a pauta jornalística e cultural mais voltada para, como é que eu posso dizer, assim, eu não quero parecer preconceituoso na minha fala, mas assim, existe uma cultura de massa, que é uma cultura feita, em geral, para o consumo. Essa é a única preocupação, o consumo. Você tem, geralmente, novelas, filmes, etc. E tem uma cultura que, além do consumo, ela tem uma vertente, como é que eu posso dizer assim, de consciência política, de instrução, de discussão de temas necessários de serem pensados pela nossa sociedade. Não é? Então, ele não é só um desenho animado, é um desenho animado, por exemplo, que discute temas como bullying, temas como intolerância na escola, abusos de poder. Não é? Vem ali uma matéria sobre a natureza, mas não fala da natureza só simplesmente bela, mas também discute temas como aquecimento global, como preservação do ambiente, como consumo sustentável, se é que vocês me entendem. Então, a rede Conhecer, que é uma rede para a qual o Bob Fernandes ele é depois vocês podem até buscar na internet, no Google, a rede de imprensa para a qual atualmente ele é comentarista político, é uma rede que tem esse enfoque mais social e político, tá? Mas ele já trabalhou em veículos de jornal e de televisão famosos, SBT, Folha de São Paulo e etc. Então, agora, o que Bob Fernandes estava falando naquele vídeo? Basicamente, ele estava apresentando para vocês dois modelos de Estado, certo? O chamado Estado mínimo e o Estado, eu vou chamar assim, de Estado mínimo e Estado máximo, apesar dessas expressões não serem tão comuns na ciência política. O que a gente quer dizer com Estado mínimo, ou também a gente pode chamar de Estado liberal? Esse modelo de Estado, ele defende que o papel do Estado deve se resumir a poucos setores. O Estado ele não deve intervir, por exemplo, na economia, ele não deve intervir, por exemplo, nos setores de petróleo e gás, setores de comunicação, tá? Na educação. Então, o Estado liberal, ou Estado mínimo, diz que o Estado ele deve se ater mais à parte política, à parte do executivo ali, não é?
de fiscalização, de implementação, né, e da parte mais governística, digamos assim, de administração das instituições públicas. Tá? O Estado liberal, essa ideia de Estado liberal, de liberalismo, é algo do século XVII, XVIII aproximadamente. Melhor, desculpem, é algo do século XVIII e XIX, corrigindo, XVIII e XIX. Tá? A ideia do liberalismo ela vai emergir junto com as teorias iluministas que vocês vão ver ano que vem no segundo ano. Certo? E o liberalismo, ele supõe que a economia ela se regula automaticamente, sem a necessidade do Estado. Então, é como se dissesse, não precisa que exista uma instituição para controlar, por exemplo, a taxação de impostos, para impedir a fusão de empresas e o monopólio do comércio. Isso não é necessário. A economia ela se regula de que forma? Quem oferece o melhor serviço com preço competitivo tem vantagem sobre quem oferece um serviço ruim ou um serviço com preço não competitivo. Então, o liberalismo ele é muito parecido, por exemplo, com a teoria da evolução, ou desculpe, com a teoria da seleção natural. A seleção natural, que muitos de vocês já viram história comigo, né? Que é uma das bases do pensamento evolucionista, ela dizia que a espécie mais habilitada iria sobreviver. E a espécie menos capaz de se adaptar, menos capaz de se habilitar, ela iria desaparecer. Essa é a premissa da seleção natural. O liberalismo, ele transpõe essa lógica para o pensamento econômico. Então, ele vai dizer, existem várias empresas, várias indústrias, vários comércios, e aqueles que forem melhores sobreviverão e os piores desaparecerão. Não é necessário que o Estado intervenha. Essa é a perspectiva do Estado liberal. Por outro lado, a gente tem o chamado Estado máximo, né? Ou Estado interventor, também pode se usar a expressão. Então, o que seria esse Estado máximo e Estado interventor? É um Estado no qual se admite que o poder público, na forma do Estado, intervenha em diversos setores. Intervenha na economia, intervenha nos setores de combustíveis, na saúde pública, na educação. E o Estado máximo também dá ao Estado a prerrogativa de tutelar os serviços econômicos. Então, no Estado máximo, o Estado estaria ali para dar garantias de que as empresas elas iriam coexistir em um nível razoável de igualdade. Então, para as empresas que já estão em uma melhor situação, a mão do Estado seria menos efetiva do que para as empresas que estão em uma situação mais periclitante. Essas teriam mais benesses do Estado. Então, o Estado estaria ali mais ou menos para igualar as coisas, basicamente. O Estado máximo, ou Estado interventor, ele também passou a ter algumas características durante o século XX, que é a ideia da promoção do bem-estar social, tá? E antes de eu falar o que é bem-estar social, eu preciso dar uma rápida demonstração do que foi o século XX em termos políticos, para vocês entenderem onde essa discussão ela vai parar. O século XX foi o século, entre outras coisas, da Guerra Fria e da polarização entre capitalismo e socialismo. Basicamente, os estados capitalistas, eles defendiam uma abordagem política mais voltada ao liberalismo, ao Estado liberal. Enquanto os estados socialistas, eles tinham uma política econômica e administrativa mais voltada para o Estado total, o Estado máximo, o Estado interventor. Correto? Só que durante a década de 50 e 60 na Europa vai acontecer um fenômeno chamado de estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social seria mais ou menos, porque eu digo que é mais ou menos, porque não é exatamente isso, mas eu vou dar essa definição para facilitar a percepção de vocês. O estado de bem-estar social seria o meio termo entre o estado liberal, estado mínimo, e o estado máximo ou estado interventor. Como assim, Jairo, um meio termo? O estado de bem-estar social ele é um estado capitalista. Porém, é um estado no qual, um país, né, no qual, além do capitalismo, você tem outros objetivos
E o principal desses objetivos é promover o bem-estar dos cidadãos. E como é que se promove o bem-estar dos cidadãos? Oferecendo com qualidade e com disponibilidade os bens e direitos garantidos pelas constituições. Então, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Constituição brasileira garante a vocês acesso à educação pública de qualidade e universalizada. Então, nos estados de bem-estar social, principalmente na Europa, no século XX, na década de 50 e 60, um dos empenhos de nações como França, Inglaterra, Alemanha, Finlândia, Suécia, Áustria, Itália, um dos empenhos dos governantes, para além de serem de direita ou de esquerda, de centro, era a promoção, por exemplo, de uma educação de qualidade. Uma outra coisa que as constituições prometem aos cidadãos é acesso a transportes com qualidade e segurança. Então, além de se empenhar com a educação, esses estados também se empenhavam com a produção, com a criação de uma rede de transporte segura, fácil e confortável para os seus moradores. No estado de bem-estar social também tem uma preocupação com a saúde pública. Então, as instituições de saúde elas devem oferecer uma condição universal de acesso à saúde e tratamento de doenças. Tá? Então, quando Bob Fernandes está falando do Estado, ele estava querendo dizer o seguinte: bom, antes do processo de impeachment de 2016, durante os governos tanto de Fernando Henrique Cardoso, de 1994 até 2001, e durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, entre 2002 e 2016, houve, na administração pública do Estado brasileiro, uma preocupação em criar esse estado de bem-estar social. Claro, vocês sabem, vocês são brasileiros como eu, nós ainda estamos bem longe do estado de bem-estar social da Europa. Se você for no YouTube, fizer uma rápida pesquisa, não é? Vida em Barcelona, vida em Milão, vida em Lisboa, vida em Londres, você vai ver que acesso a serviços de saúde, de educação, de transportes, de segurança pública, são infinitamente superiores nos estados europeus do que aquilo que a gente vivencia aqui no Brasil. Apesar disso, entre 1994 e 2016, esteve na tônica do Estado brasileiro o desenvolvimento dessas estruturas. E aí a gente pode dar alguns exemplos e citar alguns exemplos. Por exemplo, nos governos de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso criou o programa Luz para Todos. Fernando Henrique Cardoso criou o Vale Gás. Fernando Henrique Cardoso criou programas de ampliação do acesso à educação. Então, veja, no Brasil, nos anos 90, grande parte das casas elas não possuíam rede de iluminação. Muitas cidades não possuíam iluminação pública. Não é? Existia um pouco... hoje a gente pode dizer que entre 94 e agora 2020, a gente tem 5, 6, 10 vezes mais, por exemplo, escolas do que se tinha em 1994. A taxa de alfabetização da população cresceu muito entre 1994 e 2016. Então, apesar da gente ainda estar bem atrasado, as condições no Brasil elas eram bem piores antes de 1994. Então, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, mesmo de orientações, por exemplo, entre FHC do PSDB e Lula do PT, você tem ideologicamente uma ideia de interpretação do Estado distinta. Mesmo Fernando Henrique Cardoso tendo privatizado algumas empresas, que é, por exemplo, contrário à ideia do Estado máximo, que é o Estado administrando também as empresas públicas. Mesmo diante disso, você teve nesse período uma preocupação de promover esse bem-estar social. Estão conseguindo compreender? Então, resumindo e voltando, o Estado mínimo liberal é o Estado que diz que o Estado
a interpretação, desculpem, estou falando muito Estado, mas é na falta de sinônimos. A ideia de Estado liberal defende que o governo ele deve interferir muito pouco na economia. O Estado máximo, o Estado interventor, diz que o governo deve intervir na economia. O governo de Estado, ou a proposta de Estado de bem-estar social, seria mais ou menos o intermédio entre essas duas propostas, em que existem vários incentivos para o desenvolvimento da atividade capitalista, mas não capitalismo puro e simplesmente pelo capitalismo, mas um capitalismo que também diminua a desigualdade social. Talvez o grande ponto, a grande característica do estado de bem-estar social é que ele busca mitigar, diminuir a desigualdade social. Diminuir a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Não quer dizer que o Estado vai dar dinheiro para as pessoas, para os mais pobres serem mais ricos. Mas quer dizer que é o seguinte, que o Estado vai oferecer escolas, hospitais, transportes e uma segurança o mais parecido possível para ricos e para pobres. Ora, o rico hoje no Brasil, ele vive onde? Vive nos condomínios de luxo, trancados a 7 chaves, e naqueles condomínios as crianças podem correr, podem brincar, com a preocupação reduzida em termos de segurança pública. Quando você pensa em grandes cidades como Feira de Santana, como Salvador, como Aracaju, não é? Recife, João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Belém. Quando você pensa nessas grandes cidades, você sabe que a segurança pública é um grave problema. Quando você pensa em cidades médias, você já também, essas cidades no Brasil, enfrentam problemas de segurança pública. O estado de bem-estar social, ele busca resolver essas tensões e essas dificuldades. Bob Fernandes estava dizendo o seguinte, o Brasil, a partir de 2016, não é, com o impeachment e o governo de Michel Temer, e posteriormente com a eleição e o governo de Jair Bolsonaro, o Brasil ele tem fugido da preocupação com o bem-estar social e se aproximado e aliado cada vez mais com as prerrogativas do Estado liberal, ou seja, um Estado que intervém o mínimo possível na economia. Tudo isso do ponto de vista discursivo. E o que Jairo quer dizer com o ponto de vista discursivo? Eu quero dizer que é pregado pelos governantes e pela imprensa. Isso tudo é divulgado como se fosse uma coisa positiva. Jairo quer dizer então que um Estado liberal é ruim e o Estado interventor e máximo é bom? Qual é o bom, qual é o ruim? Note, teoricamente, vou repetir pela terceira vez, teoricamente, não existe nenhum problema com a ideia de Estado liberal. A grande questão é que o Estado liberal ele não funciona em sociedades desiguais, certo? Porque ao dizer que o Estado não intervenha, o Estado liberal perpetua as desigualdades. Ao dizer que o governo não deve interferir, ele está fomentando a desigualdade social. Dê um exemplo, Jairo, para que isso fique mais evidente. E aí eu vou dar um exemplo. Durante, por exemplo, o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, o governo federal ele intervinha no preço da gasolina, no preço dos combustíveis. Isso quer dizer que, independente das oscilações do capitalismo externamente, internamente o governo brasileiro iria controlar o preço da gasolina, do etanol e do diesel. Então, mesmo que houvesse uma disparada, por exemplo, do preço do barril do petróleo, o valor que aumentasse o barril do petróleo não seria repassado integralmente para a população. Então, não haveria o risco de um dia o combustível ser, por exemplo, R$ 3,30 e no outro dia o combustível custar R$ 5,00 o litro. Não havia esse risco, porque poderia aumentar, claro, e aumentou diversas vezes o combustível durante os governos do Partido dos Trabalhadores. Apesar disso, não aumentou tanto quanto o que acontecia externamente.
Entre 2013 e 2014, o Brasil sofreu os efeitos de uma crise econômica mundial. E dentro dessa crise econômica mundial, que colocava em risco muitas das empresas brasileiras, o Estado brasileiro ele fez uma política de desoneração. O que é desonerar? Desonerar é dar isenção tributária a empresas em troca de que elas não demitissem funcionários e continuassem investindo nas localidades onde elas estavam inseridas. Então, um exemplo clássico aqui da Bahia, por exemplo, é a Ford. A Ford tem uma fábrica em Camaçari, região metropolitana de Salvador, e em 2012 venceu o prazo de isenção fiscal que a Ford tinha para se instalar aqui na Bahia e gerar empregos aqui no nosso estado. Então, o que o governo federal e estadual fizeram? Eles renovaram, eles desoneraram de impostos a folha de encargos da Ford. Não quer dizer que eles não pagam nenhum imposto, quer dizer que eles pagam menos imposto do que deveriam pagar para que mantivessem a atividade econômica funcionando. Então, isso é um exemplo de intervenção. Isso é um exemplo do Estado se metendo na economia. Porque o Estado está se metendo para dizer, olha, o preço da gasolina tem que ser esse. O Estado está se metendo na economia para dizer, olha, a Ford não vai embora, não saia da Bahia e vá para outro estado. Fique, permaneça, para que esses empregos e o setor comercial que depende dessa fábrica também não seja perdido. Estou conseguindo compreender aí o que eu quero dizer com intervenção do Estado na economia? Então, por exemplo, no Brasil, até alguns anos atrás, o setor de energia era um setor estratégico que pertencia ao Estado. Então, o Estado brasileiro, ou o Estado, né, São Paulo, Bahia, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, o Estado, seja federal ou estadual, ele administrava o setor de energia. Então, seu pai, seu avô, provavelmente, já ouviu falar e conhece a Coelba. Coelba era uma empresa, tinha esse nome, né? Coelba, por ser baiana, né? Companhia Elétrica da Bahia, Coelba. E era uma empresa pública baiana que administrava a concessão de energia elétrica. Há mais ou menos 15 anos atrás, a Coelba foi vendida para um grupo chamado Neoenergia, um grupo holandês. Então, isso é a privatização. Isso é o Estado fazendo o quê? Dizendo, eu não vou intervir na economia, eu vou entregar a economia para a iniciativa privada. Agora, eu estava dizendo que isso não funciona em um Estado desigual como o Brasil. Por que não funciona? Porque o Brasil, pela sua característica de desigualdade econômica e social, ele precisa que o Estado intervenha em alguns setores para que as pessoas, principalmente as mais pobres, tenham acesso às mínimas condições possíveis de sobrevivência. A grande questão que Bob Fernandes está denunciando naquele vídeo que eu pedi para que vocês assistissem é o seguinte: o Estado brasileiro, a partir de 2016 e em 2018, 19 e 20, ele se diz um Estado liberal, um Estado não interventor. Apesar disso, diante da crise imposta pelo coronavírus, diante dessa dificuldade que o vírus promoveu, o que é que o Estado brasileiro fez? O Estado brasileiro passou a ser um Estado interventor, mas não interventor para mim e para você, não intervindo para nós, mas intervindo a favor das empresas, a favor de quem tem mais condições. Então, não sei se vocês lembram, eu não lembro se Bob Fernandes comenta no vídeo, depois eu vou até assistir. Mas eu posso colocar aqui o link, eu vou fazer isso. Eu vou colocar aqui na postagem do blog o link das matérias que confirmam o que eu estou falando, né? Em tempos de fake news, é importante que a gente esteja sempre coberto. Vou colocar aqui pelo menos 3 matérias de veículos diferentes que confirmam o que eu estou dizendo. Logo quando a gente tem a crise do coronavírus, imediatamente você tem um esforço do Estado brasileiro para socorrer as empresas. Então, o governo brasileiro pegou um montante de dinheiro da ordem dos bilhões e despejou no sistema financeiro. O que é despejar? É pegar dinheiro do BNDES, que é um banco público nacional, cujo dinheiro deve ser para fomentar o desenvolvimento de empresas pequenas e médias. Então, o Estado brasileiro pega esses recursos e joga no Itaú, joga no Bradesco, na Caixa, no Banco do Brasil e no Santander. Os 5 bancos que operam aqui
no Brasil. E ele pega esse dinheiro e diz, olha, empreste esse dinheiro para as empresas. O empréstimo, ele é um sistema legal, não é? Legal não de bom, tá? Legal de que é permitido pela justiça. Mas a grande questão do empréstimo é que quando o banco empresta um dinheiro para você, ele lucra mais, né? Porque ele empresta 10 e você paga a ele 13, 14, 15. Correto? Então, quando o governo, ao invés de pegar esse dinheiro e direcionar diretamente para as empresas e ficar com o lucro desse empréstimo, o governo direciona para os bancos privados para que eles emprestem, o que é que o governo está fazendo? O montante do dinheiro que vai socorrer as empresas sai dos cofres públicos. O lucro da operação do empréstimo vai para as empresas privadas. E por que, Jairo, o Estado brasileiro tem que lucrar, tem que enriquecer? Por que essa operação é ruim? Porque quando o Estado brasileiro tem recursos, ele pode construir hospitais, ele pode construir estradas, consertar estradas. O imposto ele serve para isso. Construir escolas, universidades, financiar pesquisa, fomentar programas de transferência de renda para fazer com que as pessoas subam socialmente. O exemplo disso é o Bolsa Família. Então, para fazer tudo isso, o Estado precisa ter o quê? Dinheiro. Bob Fernandes está denunciando o seguinte: o Brasil se diz um Estado liberal, mas o Brasil é um Estado extremamente interventor, não a favor da população pobre, ou a favor da pequena empresa, ou a favor do comércio local. Mas o Brasil é um país interventor a favor das grandes empresas. Se você pegar, gente, o Brasil ele vem vivenciando uma crise econômica desde 2015, 16, 17, não é? Em 2019 e 2018, o Brasil começou a sair da crise, assim, sair do decréscimo do PIB para um PIB neutro, um crescimento ali ínfimo, tá? Mas mesmo nesse período, as instituições financeiras, leia-se os bancos, foram as instituições que mais lucraram no Brasil, tá? Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil são instituições que lucram absurdamente, principalmente em situações como essa. Então, a gente está vivendo uma crise. O que o governo faz primeiro? Essa é a denúncia que Bob Fernandes faz. E é isso que a gente precisa ter atenção, e é para isso que serve essa disciplina. Para mostrar como as ações políticas influenciam na vida da gente. Então, diante da crise do coronavírus, o que é que o Estado brasileiro faz correndo? Um Estado que se diz liberal e que, olha, agora nós somos liberais, agora nós não vamos intervir na economia. Você vai intervir, mas para fortalecer ainda mais quem já tem muito. Vocês e eu sabemos, dependemos ou conhecemos pessoas que dependeram desse auxílio emergencial que o governo fez. Ah, Jairo, você só fala mal. Não é? Você fala mal que só tem coisa ruim para falar mesmo. Se tivesse coisa boa, eu falaria. Ah, e o auxílio emergencial? Gente, vejam como é difícil, como foi difícil para as pessoas conseguirem a primeira parcela desse auxílio emergencial. Como foi custoso e complexo isso. Foi fácil? De maneira nenhuma. Foi muito difícil. Enquanto o socorro das empresas aconteceu na mesma semana, muitas pessoas levaram 1 mês, 40, 45 dias em condições de humilhação para conseguir esses recursos. Então, essa é a denúncia que Bob Fernandes faz e que eu refaço e alerto a vocês também nesse vídeo, tá? A princípio não existe problema, não quer dizer que um é ruim, que outro é bom, tá? A opção pelo liberalismo, pelo intervencionismo, elas estão aí postas. O governo pode ser um Estado liberal. O que acontece é que no Brasil isso ainda não funciona, porque o Brasil é um país extremamente desigual. Se o Estado brasileiro, por exemplo, agora liberal, para de construir escolas, e diz, vai ficar como está agora. E as escolas boas vão sobreviver e as ruins vão padecer. Quem é que vai pagar a conta, pessoal? É o menino bem nascido, que vive nos condomínios, que mora na Barra, que mora
Pituba, que mora no Caminho das Árvores, em Salvador, não é? Que mora aqui no caso de Feira de Santana, que mora no Sim, que mora na Calilândia. É esse menino que vai sofrer, ou eu, ou você, o que mora no Pela Porco, Jardim Acácia, mais vulgarmente conhecido como Pela Porco, um menino que mora no Tomba, ou qualquer que seja o bairro periférico. Eu estou falando desses bairros porque são bairros que eu conheço, tá? Mas você também conhece bairros periféricos e agora você consegue imaginar. Quem é que vai ter mais acesso à educação? Se o Estado brasileiro diz, não vou intervir mais, e para, por exemplo, de administrar o setor de transporte aéreo, que é o que aconteceu recentemente, o Brasil tentou vender a Embraer para a Boeing. A Embraer é uma empresa pública nacional e empresa muito conceituada mundialmente. A Embraer, ela desenvolve não só a parte da carcaça, mas também a tecnologia de aeronaves. A Embraer é uma das 3 empresas do mundo que tem mais expertise, competência e capacidade para produzir aviões, uma empresa brasileira. Quando o Estado brasileiro diz, não vamos tomar conta mais da Embraer, vamos vender, quem é que vai ter mais dificuldade daqui a 5, 10 anos para viajar de avião no Brasil? É o rico trilhar, é Neymar que vai de jatinho, ou o professor Jairo, que quando tem que sair da Bahia de avião, compra passagem 10 vezes, 12 vezes no cartão, né? Que viajou ano passado para fazer um concurso e está pagando até hoje a prestação no cartão de crédito da viagem que fez. Então é por isso que a gente está dizendo, enquanto o Brasil for esse país, um dos países mais desiguais do mundo, não é possível, não vai funcionar um Estado liberal aqui nesse país, certo? Então, o estado de bem-estar social é um imperativo para a nossa sociedade. O Brasil, e ainda mais agora em tempos de coronavírus. Ainda mais agora, o Estado brasileiro ele tem que se mostrar interventor para controlar a pandemia e para dar segurança à população. E, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um governo federal que atrapalha o combate ao coronavírus, atrapalha a tentativa de vencer a pandemia, ao invés de ajudar. E aí agora vem uma questão para vocês. O que seria esse Estado liberal? Que eu já disse aí várias vezes no vídeo. O que é um estado de bem-estar social? Nós, brasileiros, tudo isso eu já disse aqui alguns minutos atrás. O que a gente precisa no momento? Então, a atividade para vocês vai estar aqui, também aqui embaixo, ou aqui em cima, né? Não sei como é que vai ficar o layout do blog. Mas vai estar aqui no blog a atividade para vocês pensarem e dizerem. Do que a gente precisa nesse momento? De um estado liberal ou de um estado de bem-estar social? Do Estado que, como diz um pagode, que deixe acontecer naturalmente, ou do Estado que se preocupe e intervenha principalmente a favor daqueles que mais necessitam, e não a favor dos bancos e das grandes empresas? Essa é a questão. E aí, o que vocês acham? Eu quero ver aqui na parte dos comentários a resposta de vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Se houver qualquer dúvida, pessoal, qualquer pergunta, sugestão, por favor, mande uma mensagem para mim ou escreva aqui nos comentários a sua pergunta, que eu vou, com alegria e satisfação, responder e tirar a sua dúvida, tá? Espero que essa pandemia passe logo para que a gente possa se encontrar, bater aquele papo nos corredores da escola e se ver. Um abraço a todos, né? Fiquem em casa se puderem e se cuidem, preservem as pessoas da sua família. Um abraço.